E eu venho com esse projeto há 10 anos para fazer com que as pessoas humanizem as histórias de pessoas LGBTs para além das letrinhas. Então, sejam muito bem-vindos e aplausos para vocês. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha jornada para chegar até aqui como um homem negro, periférico, ex-evangélico e gay. Eu construí uma identidade, uma marca pessoal e consegui criar um projeto chamado Guardiã Armário, onde eu ajudo outras pessoas nesse processo de aceitação. É preciso criatividade para se assumir LGBTQIAPN+. Antes de tudo, eu quero agradecer a Sorro, é a primeira casa da rede na América Latina. A Sorro House é um espaço pensado para reunir e conectar criativos do mundo todo. É uma honra poder ocupar esse espaço para falar justamente sobre criatividade de ser quem somos. Chiara Felipe nasceu em Carapicuíba, na zona oeste de São Paulo, DJ residente da Batcool e também é atriz, cantora, modelo e multiartista. Quando me perguntam sobre referências e tudo mais, eu tenho as minhas. E não necessariamente precisa ser pessoas no meio artístico, eu tenho as minhas através da minha mãe, da minha irmã, como referência, né, enquanto mulheridade, enquanto raça. Mas daí, ampliando, daí vai pro ramo das minhas amizades, de ter uma grande referência Lineker, Urias, Lin. E fora desse espaço, né, que acaba sendo confortável, eu tento sempre me conectar com coisas que são totalmente opostas a mim. Porque eu acho que a gente só consegue viver em sociedade quando, minimamente, a gente se propõe a entender todos os lados. Ou pelo menos não é sobre aceitar, é sobre respeitar. João Felipe Falqueto é arquiteto capixaba radicado em São Paulo há 8 anos. Formado pela Belas Artes, ele transita entre a técnica e a sensibilidade artística. Eu vou falar uma referência que eu acho que me acompanhou pela infância e depois seguiu, que é O Que Maravilha. Eu lembro que eu era criança, eu olhava a TV, olhava El Que Maravilha e eu falava, gente, eu quero ser esse suprassumo do autêntico. E desde criança, a gente tenta furar a bolha, nem que seja por 10 segundos. Desde que, por exemplo, você tá numa festinha, tá todo mundo te reprimindo, mas você quer dançar. A música do Menudo, Não Se Reprima, pra mim, é tipo... Parece que toca na minha mente todos os dias, assim. Não se reprima, não se reprima. Então, assim, eu sinto que é muito desconfortável realmente furar. Mas é tão gostoso depois. Libertador ao mesmo tempo, né? Muito libertador. Então, eu acho que foi muito difícil, mas eu sinto que realmente, depois que isso como explode, assim, é como se fosse um êxtase tão grande que vale muito a pena. Então, se eu tenho uma dica ou algo que eu posso deixar, tenha 10 segundos de coragem e depois vai vir todo o hormônio necessário e você vai voar. Vai ser maravilhoso. Nós temos aqui Kemily Matos, que é uma líder criativa, nascida e criada no Capão Redondo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Começou no jornalismo aos 17 anos. Eu acho que as coisas que mais me ensinaram não foram exatamente os textos que eu li ou palestras que eu fui, mas sim a convivência com pessoas diferentes. Então, acho que é o que ajudou também minha mãe e muitas pessoas que eu conheço. Às vezes, a educação é sim libertadora, mas às vezes para as pessoas mais velhas pode ser confusa. Então, eu sempre recomendo, assim, que a partir da convivência, acho que é o melhor jeito das pessoas entenderem que, vou falar de um jeito horrível, mas assim, de que pessoas LGBT são assim, normais, gente. Tô aqui querendo ter uma vida normal, quero que você conviva comigo e veja assim, que eu tô aqui fazendo o meu corre, tô aqui vivendo a minha vida, e by the way, eu gosto de mulheres. Acho que isso ajudou muitas pessoas, e principalmente quando eu penso na minha família, na família da minha namorada, assim, o que mais ajudou eles a aceitar quem a gente é porque eles já sabiam quem a gente era e a partir daí da pessoa que eles já conheciam, já confiavam e já tem uma história, essa pessoa tem uma nova face que eles não conheciam, mas não deixa de ser quem eles conheceram. Então, para que você possa entender um pouco mais sobre a minha trajetória,
como homem gay, a gente precisa saber um pouco mais sobre a história. Sabendo que a história de pessoas LGBTs ao longo dessa jornada toda foi muito difícil, eu cresci com muitos medos. Porque antes mesmo de eu aprender a ler, eu aprendi a me esconder. Então, a minha família veio desse espaço artístico, não tive uma repressão, mas teve sempre o silêncio. Eu acho que às vezes o silêncio ele diz muito mais do que muitas palavras. Então, foram 10 anos como escola me dizendo que eu precisava estudar, mas o certo era eu casar e ter filhos e viver aquela vida da igreja. Com um exemplo em casa que não fazia sentido com isso, porque minha mãe se separou do meu pai, porque meu pai não deixava ela estudar. Mas antes de falar sobre a minha história, eu preciso falar sobre a história que antecede a minha, que são dos meus pais. Meus pais, eles nasceram em uma família com bastante necessidade, né? Meu pai chegou em São Paulo muito novo, com 14 anos, já foi trabalhar. Minha mãe trabalha desde muito cedo. Ela é empregada doméstica, meu pai autônomo. E através da religião, eles encontraram um motivo para se sentir pertencente. Aí a gente está falando dos anos 70, dos anos 60, e de duas pessoas pretas retintas, onde um país mega racista era o único momento deles se sentirem pertencentes dentro de uma comunidade. Eu fui uma criança muito leve, muito livre, muito feliz, apesar de ser reprimido. Meu pai era muito homofóbico na época, e eu era de um colégio católico que também reprimia muito isso. Sabendo da minha sexualidade desde muito cedo, assim, eu falo que minha memória mais antiga é sobre questionamento sobre a minha sexualidade com uns 6 anos, 4, 6 anos, eu cresci com muitos medos, porque minha família era evangélica. Eu cresci dentro de uma estrutura religiosa muito rígida e eu acreditava que ser LGBT, ser gay, era pecado já desde pequeno. Então, eu cresci numa escola que só tinha praticamente pessoas brancas e por isso eu demorei muito para me identificar como uma mulher negra, num sistema muito heteronormativo e que culpava o que não era essa heteronormatividade. Então, também por isso eu demorei muito tempo para me identificar. E acho que o que me ajudou muito, de um jeito estranho, a entender que o mundo era muito além daquilo, é que desde muito pequeno eu comecei a ter acesso à internet. Então, eu desde pequeno orava para que ou Deus me curasse ou que eu não amanhecesse com vida. E era interessante porque na minha infância eu estudava também numa escola católica. E nessa escola católica, eu e minha irmã eram as únicas pessoas negras nessa escola. E eu estudei até o 3º ano do ensino básico, né? Fundamental. E depois eu vou para uma escola pública onde eu encontro mais pessoas negras, só que ainda assim eu me sentia estranho por também gostar de meninos, só que eu reprimia isso, não falava sobre isso para ninguém. E aí a gente está falando sobre um ciclo de violência que acontece em várias famílias, né? Começa dentro de casa, passa pela escola, entra na política, na saúde, no mercado, e esse ciclo de violência faz com que a gente escute várias coisas, e essas coisas ficam ecoando na nossa cabeça durante muito tempo. Você não vai conseguir. Você não sabe ler. Você não vai ser. Sua vida não vai ser. Você vai pro inferno. Sua vida não vai ser. Seus pais não vão te amar. Seus pais não vão te amar. Você acha que é pra falar assim? E foram momentos que eu acho que eu vejo assim, quanto meu pai evoluir, como qualquer pessoa pode evoluir. Ela me apoiou ao mesmo tempo que ela tenta me proteger. Então, minha mãe tem uma relação muito complexa, assim. Ela não fala muito da minha vida para as pessoas. E eu sinto que não é uma coisa que ela tem vergonha, mas ela tá tentando me proteger de alguma coisa. Através da minha arte, eu comecei a manifestar também um pouco quem eu sou. Então, através da maquiagem, de roupa, moda nos ajuda muito. E aí, quando eu comecei a frequentar a Batcool, foi onde eu vi várias possibilidades, não só de mulheridades, né, e do feminino, mas também de negritude. Eliminei minhas crenças limitantes, encontrei pessoas que pudessem me apoiar, li muitos livros, participei de ONGs e, através de todo esse conhecimento, eu criei o projeto Guardiã Armário. Ele hoje se torna o maior acervo de histórias de saída do armário do mundo. É um local onde eu conto as minhas histórias, eu criei para escrever meu livro
e contar o meu processo de aceitação e saída do armário, mas também se tornou um espaço onde eu posso contar a história de outras pessoas. E para além das siglas, as pessoas podem se reconhecer, né? E esse projeto que já dura 10 anos tem me conectado com muitas pessoas. E se você gostaria de levar o meu conteúdo, esse talk show, para sua empresa, para sua escola, para sua universidade, entre em contato nesse e-mail aqui e a gente vai até aí para que a gente possa conversar e criar um Brasil muito mais diverso. Estar aqui com o Guardiã no Armário é uma realização de um sonho. Eu quero agradecer ao Dória, Manu, por estarem comigo nessa nova fase e ajudarem a tornar tudo isso possível. Agradeço de coração a Soho House São Paulo, que já abriu suas portas para mim outras vezes e agora também acolhe a estreia da versão ao vivo desse projeto tão importante. E aprendi muito com as histórias de vocês, eu tenho certeza que essas histórias vão ser replicadas e vão ser anunciadas para muita gente. O Guardiã no Armário está disponível em todas as plataformas, vocês encontram o livro também pela Companhia das Letras. E é isso, gente. Muito obrigado. Conheçam as histórias de saídas do armário de Chiara Felipe, João Felipe Falqueto e Kemily Matos no canal Guardei no Armário. No próximo episódio... Eu tive essa possibilidade de criar muito dentro da realidade que eu vivi.